Olha, deu muito ruim para o Bolsonaro. O próprio dono do partido dele, o Valdemar da Costa Neto, dono do PL, já está jogando o Bolsonaro aos leões. Se, a partir do anúncio do resultado da eleição, seja ele qual for, tendo o segundo turno ou não tendo o segundo turno, o Bolsonaro contestar as urnas e faça ele isso agora ou no segundo turno, caso tenha, o Bolsonaro vai acabar preso por essa contestação. Nessa semana, o partido do Bolsonaro divulgou uma nota em que fazia ataques com fake news às urnas eletrônicas. O TSE não demorou nenhuma hora demorou 1 hora e 4 minutos para emitir uma nota oficial acusando o PL de fake news e abrindo uma investigação contra o PL e inserindo esse relatório no inquérito das fake news, que é um inquérito que vai prender muito bolsonarista que tira o sono do Bolsonaro já faz 3 anos e meio esse inquérito. Tá, aí a primeira coisa que o TSE fez na investigação, que pode caçar o registro do PL, veja, meu PL pode ter o registro caçado, registro do partido, foi perguntar para o PL dar 24 horas, veja, 24 horas conta a partir da notificação, que foi na sexta, então até segunda-feira, o PL vai ter que dizer quem foi que idealizou essa nota golpista. E eu vou falar, o Valdemar da Costa Neto já conversou com o Alexandre de Moraes, ele falou que isso foi pressão do Bolsonaro e de seus aliados. Outros integrantes da cúpula do PL também já vazaram na imprensa, saiu no O Globo, saiu na Veja, saiu no G1, que aliados do Bolsonaro na cúpula do governo federal foram quem pressionaram o PL a vazar aquela nota. O que não se sabia até ontem à noite é o seguinte, olha isso. Essa nota do PL, que contratou um Instituto Voto Legal, que é um instituto de um bolsonarista que já teve reuniões com gente do governo Bolsonaro, tudo mais, essa nota foi emitida e enviada ao TSE no dia 19. Dia 19, quer dizer, faz mais de 10 dias. E como o TSE simplesmente ignorou, nossa, o PL fez uma nota aqui com um monte de fake news, assinada também por um instituto que ninguém nunca ouviu falar, que foi criado não faz nem um ano. E daí? Como o TSE ignorou, a ala bolsonarista do PL pressionou e o partido tornou a nota pública. E foi isso que tumultuou nessa semana mais um episódio de discurso de perdedor do Bolsonaro. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Valdemar da Costa Neto está com medo de levar um golpe dentro do próprio partido. Ele é dono do PL já faz muitos e muitos anos. Só que se o Bolsonaro eleger um alto número de deputados bolsonaristas no PL e esses deputados não traírem o Bolsonaro depois, que eu achei dificílimo, o Valdemar da Costa Neto teme que ele não tenha mais maioria no partido, que o Bolsonaro tente tomar o partido para ele. Então, o Valdemar da Costa Neto, que também está com uma navalha no pescoço do TSE agora, também está com medo de perder o registro do partido, ele vai ter que jogar o Bolsonaro aos leões. Então, o Valdemar da Costa Neto, o Lula sendo eleito, seja em primeiro ou segundo turno, o Valdemar da Costa Neto, ele vai tentar matar 2 coelhos com uma cajadada só. 1, acabar com qualquer tentativa de golpe bolsonarista dentro do partido. E 2, jogar o Bolsonaro aos leões e se livrar do TSE. Porque se ele não fizer isso, o TSE vai acabar com o PL. E olha, já falei aqui abertamente, depois daquela nota golpista, usando dinheiro público do fundo partidário para contratar uma fundação que foi criada esse ano só para isso. Esse Instituto Voto Legal foi criado apenas para tumultuar a eleição. Contratado com muito dinheiro público para emitir um documento de uma página com fake news. Depois disso, o partido deveria realmente ter a candidatura cassada e é isso que vai levar à investigação do TSE. Eu vou te explicar aqui tudo o que está acontecendo. O Bolsonaro está sendo traído pelo próprio partido dele. Vai ser jogado aos leões. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Durante esses quase 4 anos aí de desgraça do Brasil, estivemos aqui na linha de frente. Inclusive, eu criei o Plantão Brasil quando o Bolsonaro se tornou presidente. Foi em março de 2019 que foi feito o Plantão Brasil. Antes eu tentei fazer um outro canal, só que o YouTube censurava, desmonetizava, tudo mais. Mas eu comecei fazendo em janeiro de 2019, que é exatamente quando eu vi que a gente tinha que ir pra cima dessa desgraça desses fascistas. Então, peço aí sua inscrição, é um segundinho e é grátis se inscrever no Plantão Brasil. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo, o golpismo do Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra, o Alexandre enquadrando o Valdemar e o Valdemar jogando o Bolsonaro aos leões. Olha só, o que se fala em Brasília é o seguinte, é que o Valdemar da Costa Neto não vai esperar nem até o final do ano para o PL embarcar no governo Lula. O Lula ganhando, eu tô falando isso aqui faz tempo,
Não só o Valdemar, como o Ciro Nogueira e outros, eles vão assim com uma cumbuca pro Lula. Lula, me dá o que você tiver aí, Lula, por favor. Eu tava com o Bolsonaro, mas não, foi um tempo ruim da minha vida, Lula. Me perdoa. Não ligo mais pro Bolsonaro. Bloqueei no WhatsApp. Não falo mais com ele. Vou expulsar do partido. Então, o Bolsonaro perdendo a eleição e tudo indica que ele perderá as pesquisas e tudo mais, o PL vai tentar se vender, fazer qualquer coisa que eles tenham que fazer para embarcar no governo Lula, mesmo que isso significar jogar o Bolsonaro aos leões, antes do final do ano. Já o partido do Ciro Nogueira foi pro Piauí e fugiu do Bolsonaro. Aí pegou mal, fiz aqui vídeo, dei risada, tudo mais, ele voltou para Brasília, ficou com o Bolsonaro 2 dias e fugiu de novo pro Piauí. Quer dizer, o Ciro Nogueira já abandonou o Bolsonaro, ele é ministro, viu? Ele tá recebendo por esses dias que ele foi pro Piauí fazer campanha lá pro candidato dele que vai perder a eleição. Ele tá recebendo dinheiro público. Nós pagamos o salário do vagabundo pra ele ir lá fazer campanha. E ele abandonou, não trabalha mais pro Bolsonaro. Foi pro Piauí, quer dizer, já abandonou. E já fez interlocutores dele chegarem a interlocutores do Lula para falar, o Lula ganhando, a gente... Se o Lula ganhar a eleição, a gente embarca no governo. Já dizem interlocutores do Ciro Nogueira a interlocutores do Lula. Quer dizer, os dois partidos, um é o partido do Bolsonaro e o outro é o partido que mais apoiou o Bolsonaro, que é o partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, já acenam pro Lula. Direta e indiretamente. Falou, opa, Lula, a gente quer fazer parte do governo. Então a chance, o Lula ganhando a eleição, dele ter uma maioria no Congresso é gigantesca. Porque se ele não conseguir eleger maioria na eleição dos deputados, ele vai conseguir negociar com esse pessoal aí que já está acenando para ele mesmo antes da eleição. É por isso que é importante a eleição para deputado, porque quanto mais poder de barganha o Lula tiver contra o Centrão, menos ele vai precisar ceder para o Centrão para ter governabilidade e para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Então a situação do Bolsonaro está cada vez pior. Por quê? Aí entra a nota do PL, que foi o maior dos tiros no pé do Bolsonaro. Primeiro, as pesquisas mostram que os ataques do Bolsonaro às urnas e ao sistema eleitoral tiram voto dele, tiram voto de eleitores moderados dele. Os fascistas bolsonaristas equivalem entre 12% a 18% da população, dependendo da pesquisa, e esse número não cresceu nos últimos anos. O número segue mais ou menos igual, de 2019 até hoje. Essa é a base radical do Bolsonaro, 12% a 18%. Tá. O resto, você vê que o Bolsonaro tem 29, 30, 33 pontos nas pesquisas, são cidadãos mais moderados. Uns gostam do Bolsonaro mais, outros menos, mas não são os fascistas, aqueles que são os barulhentos mesmo. Esses, há uma porcentagem deles que é muito moderada, mas que ainda vota no Bolsonaro e que quando o Bolsonaro ataca as urnas, começa a pensar, pô, será que eu vou votar nesse cara? Será que sim? Será que não? Bolsonaro tinha parado, ele voltou justo na semana da eleição. Voltou por desespero. Pesquisas mostram ele derrapando, caindo, o Lula subindo, então o Bolsonaro voltou a fazer o estilo do Carlos Bolsonaro, estilo Carluxo, que é atacar as urnas, atacar todo mundo, sair atirando para todos os lados. Foi assim que ele foi eleito, ele acha que ele tem chance de reconquistar eleitores assim. É pior, as pesquisas mostram que em 2022 isso tira votos dele. Também mostra que em 2018, quando o Bolsonaro fazia discursos golpistas, não contra as urnas, mas outro tipo de discurso golpistas, a grande mídia fazia um papel importante para o Bolsonaro, que era o papel de minimizar. Vamos metralhar a petralhada. Não, gente, isso foi figurativo. Ele estava falando em linguagem figurativa, não está falando de metralha. Ele pegou um tripé, ou era uma muleta, fez de metralhadora, fez assim, vamos metralhar a petralhada, vamos eliminar esses caras. Não, é figurativo, gente. Não quis dizer metralhar, ele quis dizer ganhar nas urnas. Metralhar significa ganhar nas urnas. É isso que eles estavam que fazer a grande mídia. Agora não. Então o Bolsonaro não tem mais esse apoio. Muita gente, por conta dos robôs do Bolsonaro, do gabinete do ódio, muita gente minimizou tudo o que a grande mídia fez para ajudar o Bolsonaro a se eleger em 2018. A narrativa bolsonarista de Globo lixo, de atacar jornalistas, fez também com que muita gente minimizasse isso, pensando, não, mas a mídia sempre esteve contra o Bolsonaro. Não estava. Em 2018, o alvo da mídia era o PT. Hoje a mídia está mais imparcial, mas critica o Lula, falavam que o Lula era gagá. O Lula ganhou o debate, esse que era Gagá. O Lula foi lá, foi o melhor na entrevista no Jornal Nacional. Foi o melhor na entrevista com o Ratinho, Gagá. Lembra disso? Essa mesma imprensa também ataca o Bolsonaro. Então ataca o Lula, mas ataca o Bolsonaro também e não passa pano para as coisas que ele fala. Aí o Bolsonaro vai lá e dá o pior dos tiros no pé. Na eleição, ele pega um documento que existia desde o dia 19 e manda tornar público.
Como a pressão partiu do bolsonarismo, olha só, começou a investigação no TSE sobre isso. A primeira coisa da investigação é o seguinte: o PL, Partido Liberal, quem mandou divulgar essa nota, por quê, qual foi a motivação, o que está acontecendo aí? A primeira coisa, a resposta do PL vem depois da eleição. Lembre-se disso. O Bolsonaro indo melhor do que o esperado, a resposta do PL é uma. O Bolsonaro indo pior do que esperado, a resposta é outra. A eleição acabando no primeiro turno, a resposta é diferente de se a eleição tiver segundo turno. É diferente a resposta do PL. Dependendo do que aconteça, o PL vai jogar o Bolsonaro. Tem em inglês uma expressão que eu gosto de usar, que é throw under the bus, que é jogar embaixo do ônibus. Jogar para ser atropelado. Em português, a tradução, que é a expressão mais usada no Brasil, é jogar aos leões. Vai jogar o Bolsonaro aos leões, por quê? Sabe aquela entrega os anéis para conservar os dedos? É mais ou menos isso. O PL corre um sério risco, porque os ministros do TSE estão revoltados. Estão extremamente furiosos. O PL corre um sério risco de ter o partido cassado, o registro do partido cassado. E aí, a fonte de mamata dos donos do partido vai por água abaixo, vai para o espaço. Por quê? Porque eles cederam à pressão do Bolsonaro. Então, peraí, a gente coloca o Bolsonaro aqui no partido. Por que eles aceitaram o Bolsonaro no partido? Porque eles gostam do Bolsonaro? Não. Gostam de roubar muito, mas por que gostam do Bolsonaro? Não. Eles colocaram o Bolsonaro no partido porque o PL já tinha muitos deputados, e aí, com os bolsonaristas indo para o partido, o PL tem uma chance aí, eles esperam eleger entre 60 a 80 deputados. Vamos lembrar, em 2018, o bolsonarismo estava dividido em vários partidos. Muitos estavam no PSL, que era o partido do Bolsonaro, mas tinha bolsonaristas em vários outros partidos. Então, o PSL fez uma bancada grande, 62 deputados, o mesmo tamanho da bancada do PT, que era uma bancada toda bolsonarista, mas o Bolsonaro elegeu muito mais do que 62 deputados, porque vários foram eleitos por outros partidos. Depois o Bolsonaro foi traído por quase todos eles. A gente conta aí nos dedos das duas mãos, mas conta nos dedos os deputados que ficaram com o Bolsonaro até o fim. Aqueles que são, somos fascistas com o Bolsonaro. O resto são vários que traíram, ou alguns traíram abertamente, como a Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, desembarcaram do Bolsonaro fortemente. Não traíram, mas desembarcaram, Kim Kataguiri e tudo mais. Outros estão fazendo isso agora na eleição, colocando o santinho do Lula. O candidato do Bolsonaro no Ceará tá fazendo o santinho com a foto do Lula, o tal do Capitão Wagner. O candidato do Lula no Ceará é o Mano, que tá para ganhar, talvez ganhe no primeiro turno, mas na simulação de segundo ele já ganha de goleada. O candidato do Bolsonaro coloca a foto do Lula no santinho. Isso não é traição? Ele podia estar pedindo voto pro Bolsonaro. Não tá. Ele prefere associar a imagem dele ao Lula, mesmo isso dando mais votos do Lula, porque se ele tiver algum eleitor do Capitão Wagner que não sabe em quem votar para presidente, vê a foto do Lula ao lado dele no santinho e fala, pô, vou votar no Lula. É o Lula que tá com ele no santinho. Eu não vou votar no Bolsonaro, não é o Bolsonaro que tá com ele. Então ele faz campanha pro Lula, mas ele é o candidato do Bolsonaro. O candidato do Lula é o Eumano, que é do PT, do partido do Lula. Para você ver como são as coisas. Essas traições estão acontecendo em todo lugar. Aí o Valdemar está sendo cada vez mais seduzido a jogar o Bolsonaro para os leões. O que se sabe é o seguinte, é que o Lula ganhando a eleição, o PL vai cortar os deputados bolsonaristas. O PL aceitou esses deputados bolsonaristas para eleger essa bancada porque isso aumenta o fundo partidário. O PL recebe aí 200 milhões de fundo eleitoral, de fundo partidário, ok. Se tiver 60, 70, 80 deputados, isso sobe para 600, 700, 800 milhões, pô. É um belo de um motivo para o dono do partido aceitar um monte de fascista. Falar, aceita esse pessoal aqui, roubo o dinheiro com eles um tempinho, depois eu vou turbinar o meu fundo partidário e expulso toda essa galera do meu partido, eles que se danem, vão lá para outro partido qualquer. É isso que vai fazer o PL com os bolsonaristas. E aí ele expulsando os deputados é indiferente, o dinheiro vai para o partido que elegeu. É por isso que a União Brasil tem um fundo partidário gigantesco. Os bolsonaristas eleitos pelo PSL saíram do partido, o partido se fundiu com o DEM, que já tinha muito parlamentar, é um fundo partidário de quase R$1 bilhão. Os caras estão nadando em dinheiro. Então o Valdemar da Costa Neto é o maior golpe da história dele, que é o quê? Um golpe na lei de fazer o seguinte, agora eu vou ganhar muita grana. E aí a gente sabe que esse pessoal pega o dinheiro do fundo partidário e encontra maneiras de gastar esse dinheiro para fins pessoais. E de transferir para as contas. O PL aluga uma sala do próprio Valdemar, só dar um exemplo. Então, esse era o plano do Valdemar. O que ele não esperava é o seguinte, eu posso ter o meu partido cassado agora, eu vou perder. Aí eu não vou ter nada. Ferrou. A não ser que eu
jogue o verdadeiro culpado. Ele não tem que inventar nada contra o Bolsonaro, não. É só falar o que realmente aconteceu. O Bolsonaro pressionou. Tanto eu era contra o Alexandre, que eu estava contigo no dia em que o documento foi tornado público. Porque a ala bolsonarista pressionou, vai em cima deles. Quer nomes? Jair Messias Bolsonaro. Ó, e dá o nome dos outros que pressionaram. Então a coisa vai ficar bem feia. O pior, vários deputados bolsonaristas, divulgaram isso. Então, eles têm uma chance... Quando eu falo chance, eu tô falando assim, 99,9% de chance que vários candidatos bolsonaristas vão ser caçados pelo TSE nos próximos meses, ou no prazo máximo de aí 1 ano. Esses votos serão tornados nulos. A bancada do PL vai diminuir drasticamente com esses votos sendo tornados nulos. A bancada bolsonarista vai diminuir drasticamente. Então é aquela, o Valdemar vai ter que entregar os anéis para não perder os dedos, que no caso é o partido inteiro, perder o braço inteiro, no caso. Mais do que isso, ele fazendo isso, expulsando os bolsonaristas, entregando, ele fica mais livre para ir lá com uma cumbuca e falar: ô Lula, temos não sei quantos deputados aqui que são centrão mesmo. Esses, ó, eu mando... Os caras votam até a favor de mais médico, vota contra a privatização, vota para aumentar o Bolsa Família. Esses caras votam no que eu mandar, Lula. Eu mando nesses caras aqui. Estamos contigo, se você quiser. É isso que vai fazer o Valdemar da Costa Neto, como vários outros do Centrão já estão fazendo. O Bolsonaro aos leões, por isso que ele está aí desesperado. A partir de 1º de janeiro, a chance dele ser preso é gigantesca. Muito, muito grande. Ele contestando o resultado depois da eleição, aí ó, acabou. Aí já pode preparar a jaula dele, porque esse vai ser o último ato desse filme de terror aí. O Bolsonaro contestando o resultado da eleição e acabando preso. Final feliz para o Brasil. Peço aí sua inscrição no canal. Se você é do estado de São Paulo, em São Paulo eu apoio o Vicentinho, deputado federal, 1390. Falou!